irmãos. Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa passagem do capítulo 24 de Mateus, ela é muito preciosa. Essa passagem é chamada de Apocalipse sinótico, ou um trecho profético dos últimos dias proferido pelo Senhor Jesus, ou um texto onde o Senhor de alguma forma estava proferindo aos seus discípulos trechos aqui dentro que aconteceriam dentro de menos de 30 anos, logo depois que ele disse essas palavras. Esse trecho que nós temos aqui do capítulo 24, ele é resultado de um momento onde Jesus estava com os seus discípulos, saindo do templo, e quando eles estavam se retirando do templo, os discípulos se voltaram para aquele templo construído ali, reformado por Herodes, o templo onde se dizia que era o templo de Deus, mas lendo o Novo Testamento nós vemos que era o templo mais de Herodes do que o templo de Deus, porque as pessoas estavam pervertendo o culto a Deus naquele lugar, onde muitas vezes aquilo que deveria ser direcionado para o louvor e a glória do Senhor, era feito para a glória dos próprios homens, Era o lugar onde nós temos estudado em Mateus capítulo 6, onde as pessoas ostentavam religiosidade. E quando Jesus e os seus discípulos estão se retirando desse templo, e eles vão se afastando, os discípulos olham para o templo e eles ficam muito impressionados com aquilo que eles veem. Eles veem aquela construção, de fato, provavelmente muito bela, que chamava a atenção aos olhos. E você vai ver as referências, principalmente no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que os discípulos, de tão impressionados que ficam com a construção do templo, eles dizem assim: Senhor, o Senhor consegue perceber a grandeza e a beleza deste templo? E o Senhor, ouvindo as palavras dos seus discípulos, ele se volta para eles e diz assim: eu vou ter uma coisa para dizer para vocês nesse momento. Eu vou dizer que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada desse templo. Jesus estava dizendo que chegaria um momento aonde aquela construção cairia por terra e não existiria mais nenhuma parede suficiente daquele templo que ficaria, que permaneceria de pé. É interessante que quando nós estudamos as profecias escatológicas bíblicas, profecias escatológicas são profecias que falam sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, nós entendemos que geralmente as profecias têm uma coisa muito inusitada. Você encontra nessas profecias alguma coisa dentro delas que tem um cumprimento que, de certa forma, é imediato. Algo que vai acontecer ou por aqueles dias, ou brevemente, quem sabe dentro de 10 ou 20 anos, ou um pouquinho mais. Mas, de certa forma, tem a ver com aquilo que foi profetizado e é cumprido nos dias do profeta ou pouco tempo depois. Mas em muitas dessas profecias dos últimos dias, nós encontramos algo de um cumprimento que pode ser naquele período em que foi profetizado, mas sempre existe algo falando a respeito do fim, do momento escatológico, quando se findará as últimas coisas aqui nessa terra, dessa dispensação que nós estamos vivendo. E Jesus vai dizer isso para eles, dizer que não ficaria pedra sobre pedra, e em menos de 30 anos a história vai dizer que o general Tito, mandado pelo Império Romano, invade Jerusalém e com o seu exército destrói toda a cidade e mata muitas pessoas. Os historiadores dizem que esse período foi um período tão sanguinário que você conseguiria ver de tantas mortes que existiram no ano 70 da nossa era, dentro de Jerusalém, você via rios de sangue correndo por dentro da cidade. A destruição e a matança foi tão grande, e provavelmente esse general mandado pelo Império Romano entrou porque em Jerusalém existiam grupos que queriam deixar o domínio do Império Romano. E em muitos movimentos, muitas rebeliões, chegou um momento que o Império Romano se cansou e efetuou essa matança de tal sorte que muitas pessoas, um número muito grande de pessoas veio a morrer na cidade de Jerusalém. Jesus está, de certa forma, aqui dizendo que vai chegar o momento, falando para os seus discípulos, em que o templo seria destruído, e aquele templo bonito que eles estão vendo, que agora já não era mais o templo de Deus, seria colocado abaixo, mas que apesar daquele templo ser colocado de alto a baixo,
Deus continuaria edificando um novo templo. Esse novo templo somos nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. Apesar de nós nos reunirmos dentro dessa edificação, que nós muitas vezes chamamos de igreja ou casa de Deus, pelas Sagradas Escrituras nós entendemos que o templo de Deus não é um lugar específico. Que o templo de Deus agora no Novo Testamento são pessoas que reunidas juntas nesse ajuntamento de cristãos aqui presente, e isso é chamado de igreja. Se eu e você saímos daqui de dentro quando terminar o culto, nós poderíamos dizer que nós deixamos o salão, que a igreja deixou o salão, porque nós juntos somos a igreja de Deus e o povo do Senhor. O Senhor deixou de habitar naquele templo feito por mãos humanas e Ele decidiu habitar dentro de cada um de nós. E é precioso porque, além de dizer que o templo seria destruído no ano 70, Jesus vai dizer algo muito precioso. Ele vai falar sobre o princípio das dores e Ele vai falar sobre o período chamado de grande tribulação. Jesus vai dizer que no princípio das dores, que seriam um momento inicial da história que prepararia o dia da grande tribulação, ele vai citar para nós, a partir do versículo 6, que vão acontecer muitas guerras. Ele diz que vão se levantar nações contra nações, reinos contra reinos, e ele vai dizer que tudo isso é o princípio das dores. Ele vai dizer no verso 9 que muitos seriam atribulados e morreriam pela causa dele, e seriam odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus. Ele diz no verso 11 que se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, e ele diz no verso 12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. A grande questão é que se você olha para a história do mundo, desde estas palavras de Jesus, acontecem guerras. Reinos se levantando contra reinos e nações se levantando contra nações. Você encontra pais matando filhos e filhos matando pais. Você encontra falsos profetas se levantando e, como o próprio Jesus diz no verso 5, pessoas se levantando e se autoproclamando como Cristo. A questão é que naquele período, quando estiver muito próxima a vinda do Senhor Jesus, o que nós acreditamos é que se intensificará estes sinais. Nós veremos de alguma forma as guerras ganhando uma proporção diferenciada. Nós veremos pestes, nós veremos muitas coisas acontecendo em uma proporção que dantes, quem sabe, nós não teríamos visto, coisas acontecendo de modo simultâneo. E Jesus vai dizer para nós, a partir do versículo 15, que o período da grande tribulação daria início quando o anticristo, o homem do pecado, aquele que vem para esse mundo, para ser supostamente um homem que vai trazer solução e tranquilidade e paz mundial, a Bíblia diz que este período se inicia quando este homem se manifestar. Aqui nós não temos tempo, até porque o assunto é muito grande para falar sobre a questão da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas de modo geral, aqui Jesus está apresentando a sequência, o cronograma dos acontecimentos dos últimos dias. Primeiro, o princípio das dores, dizendo que haverá uma intensificação destes sinais aqui apresentados. Um volume de guerras, reinos contra reinos, doenças, muitas enfermidades. Nós veremos muitos falsos cristos se levantando, dizendo que são o próprio Senhor Jesus, e será um período de intensas dificuldades. E então surgirá o anticristo, que de alguma forma vai conseguir acalmar a situação por um período de tempo, até que realmente venha aquilo que nós entendemos, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E depois disso, no versículo 29, tem um momento onde as Escrituras declaram para nós que depois da aflição destes dias de grande tribulação, e louvado seja Deus, aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, vindo nas nuvens com poder e grande glória. A Bíblia diz que Ele enviará os seus anjos nos 4 cantos da terra para reunir os seus eleitos. Aqui é interessante porque a Bíblia declara para nós que assim como um ceifeiro recolhia o seu trigo, assim Jesus Cristo na sua vinda virá para recolher aqueles que lhe pertencem.
Mas uma pergunta naturalmente surge aqui. Quando isso vai acontecer? Vocês já perceberam, já deve ter lido, eu já citei algumas vezes aqui, que algumas pessoas ao longo de quase 2000 anos de história da igreja já se atreveram a tentar fazer o cálculo para dizer quando seria a vinda do Senhor Jesus. A Ellen G. White, que é uma profetisa do movimento do Adventismo do sétimo dia, profetizou 2 vezes. E não é que deu errado. Eu acho que ela não fez o cálculo correto. A questão é que as Escrituras vão dizer para nós que nós não sabemos o dia. Que até o momento, enquanto o próprio Senhor Jesus estava aqui, nem o próprio Filho tinha ciência exata, segundo as Escrituras, do momento. É claro que agora nós entendemos que Ele sabe exatamente o dia em que Ele vai voltar. E o interessante é que as Escrituras vão fazer, a partir do versículo 32, uma exortação quanto à vigilância. Dizendo para nós que uma vez que nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus Cristo voltará, se requer de nós e se espera de cada um de nós que todos nós nos achemos preparados para esse momento. Quem aqui já foi criança? Levanta a mão aí, irmãos. Alguém aqui já foi incumbido, depois de uma certa idade, de limpar a casa para os pais? Alguém já aconteceu isso aí? Levanta a mão aí também, eu quero ver quem que é os trabalhadores desde cedo. Provavelmente, com você, já aconteceu o que acontecia comigo. Testemunho próprio, não vou entregar ninguém, irmãos. Vou me auto-entregar aqui. Que às vezes você queria tanto brincar na rua, jogar bola com a piazada, e você se esquecia de limpar a casa. De pelo menos arrumar as camas, lavar a louça, varrer o chão. E aí quando você olhava no relógio, meu Deus, aí você pensava, o Armagedon está perto de acontecer. Você dizia assim, daqui a pouquinho, meu pai ou minha mãe vai chegar em casa, e aí eu preciso correr para dentro de casa para arrumar tudo, deixar tudo organizado, para ver se dá tempo de poder, de alguma maneira, arrumar e não apanhar deles. Mas já aconteceu com você, de você perder a hora e perceber que falta 10 minutos para ele chegar e você tentar entrar dentro de casa para tentar arrumar tudo aquilo? Você não sabe por onde começar. A vontade é de pegar a louça, arrumar um saco preto, jogar tudo dentro, jogar por cima do muro e dizer que alguém roubou as panelas, o bule, e tudo mais que tinha lá dentro. Não dá tempo. A ideia que nós temos aqui, diante das próximas 3 parábolas que Jesus vai proferir, Jesus está sendo enfático e dizendo para nós, eu quero que vocês estejam atentos, uma vez que vocês não sabem o dia e nem sabem a hora da minha volta, vocês precisam estar preparados para isso. É como se Jesus estivesse dizendo, eu espero de cada um de vocês, isso aqui é muito precioso. Ele está dizendo, eu espero de cada um de vocês, que quando eu vier, a tarefa de vocês esteja cumprida e sendo feita a cada dia. E aqui eu preciso dizer para você, que a minha palavra nessa noite é direcionada a você como indivíduo cristão, como um discípulo de Jesus Cristo. Eu falo à igreja de Jesus, mas eu falo a indivíduos separadamente. E eu queria que você tomasse para você isso aí. Eu queria que você recebesse no teu coração essa palavra como se fosse direcionado direto para você. Sem aquele negócio assim, fulano tinha que estar aqui hoje. Não, não é para o fulano, é para você mesmo. É para mim, é para nós que estamos presentes aqui. Jesus vai dizer para nós um exemplo de alguém que deve ser prudente e estar atento e vigilante com relação à sua vinda. Versículo de número 45 que nós lemos aqui, diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? A primeira coisa que nós devemos levar em consideração aqui, é que todos nós, em alguma medida, lideramos alguma coisa. Se eu perguntasse hoje aqui, sem falar nada para os irmãos, se eu perguntasse quem de vocês aqui é líder, provavelmente muitos dos irmãos se recusariam a levantar a mão. Porque você diz assim, não, eu não sou líder na minha empresa, eu não lidero um grupo de pessoas. Eu não sou líder na igreja necessariamente, porque eu não sou líder de um ministério.
Eu não sou líder em outros lugares, mas a grande questão é que todos nós, sem exceção, somos líderes em alguma medida e em algum ambiente. Vamos citar alguns exemplos aqui. Segundo as Escrituras, Deus chamou o homem para ser líder espiritual e um líder material do seu lar. As Escrituras demonstram para nós que a responsabilidade inicial e primária do cuidado espiritual e material do lar deve ser do homem daquele lar. Se existe um casal ali, a responsabilidade espiritual e material é desse marido, primordialmente. Claro que quando eu digo aqui espiritual, significa que ele precisa ter, deveria ter a iniciativa de cuidar espiritualmente da sua casa. Que tipo de cuidado da liderança desse homem? Orar pela sua esposa. Aqui é uma coisa interessante. Você ora pela tua esposa? Você coloca a vida dela diante de Deus? Você que é um líder espiritual da tua casa, eu falo com você, meu irmão. Você que é um líder espiritual da tua casa, você ora pelos teus filhos. Porque Deus te constituiu em líder dentro do seu lar. Quando eu olho para uma esposa, a Bíblia me diz que ela tem responsabilidades do cuidado com o seu marido e do cuidado com a sua família. De tal maneira que em maior grau ou menor grau, nós estamos sempre servindo e ajudando pessoas nos lugares onde nós estamos. E aqui liderar não significa necessariamente ser alguém que lidera um grupo grande de pessoas. Você pode ser alguém que exerce uma função de liderança para um colega, uma colega de trabalho, para um vizinho ou para uma vizinha, onde você supre essa pessoa, muitas vezes semanalmente, com a palavra de Deus, falando de Jesus para ele, falando de Jesus para ela, instruindo em alguma maneira. Querido, se você olhar para todos os lados, nós encontraremos lugares para servir. Lugares aonde nós poderemos ser úteis nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Essa visão que Jesus está inserindo, ela quebra frontalmente a visão que o mundo tem. Se eu disser lá fora, no meio dos meus colegas de trabalho que não são cristãos, e disser para eles que eles deveriam servir as pessoas que estão à sua volta, o que você acha que eles me diriam? O que os irmãos acham que eles me diriam? Se eu dissesse para ele, imagine eu dizendo para ele, para um colega de trabalho, falou, cara, Deus criou eu para servir você e você para me servir. E juntos nós servimos outras pessoas e cuidamos de outras pessoas. O que ele diria para mim? Você está ficando louco. Você me servir, tudo bem, mas agora eu servir você? Eu falo, eu não sirvo nem a minha esposa, é ela que me serve em casa. É os meus filhos que me servem, é as pessoas que estão à minha volta que me servem. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é totalmente contrário à visão do mundo que é egocêntrica, aonde as pessoas querem só receber, as pessoas querem ter, as pessoas querem possuir, aonde elas só se preocupam com o seu próprio bem-estar. Mas as Escrituras são contrárias a isso. As Escrituras vão dizer que o próprio Deus, o maior exemplo, serviu a todos nós. E como Ele serviu? João 3,16 vai dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus nos serviu? Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós. Ele serviu a nós. E Ele continua, através da sua própria vida, servindo a cada um de nós, porque Ele vai sendo formado em nós, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos ensinando nos nossos corações. Neste sentido, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha para que nós possamos crescer a cada dia. Só que como resposta disso, nós servimos a Deus e servimos outras pessoas. Você consegue entender a preciosidade e a profundidade disso? Eu ouvi esses dias atrás, eu não me lembro quem que colocou no status do WhatsApp, mas eu achei muito precioso. Era uma questão ali onde a pessoa estava num processo de formatura junto com outros, né? E o menino estava lendo algumas palavras ali anotadas e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, uma árvore, ela não dá frutos para si mesma. Ele disse assim, um rio não concede água para si mesmo. E ele disse assim, é próprio da natureza que nós também possamos doar, se colocar à disposição
ofertar algo para as pessoas de maneira despretensiosa. O que é de maneira despretensiosa? É quando eu faço algo para você e eu não estou querendo de alguma forma esperar que você vá fazer a mesma coisa para mim. A pergunta interessante aqui é que quando nós pensamos, a reflexão, melhor dizendo aqui, que nós pensamos sobre isso, você imagine Jesus. Quando Jesus se relacionava com as pessoas à sua volta, era um relacionamento sincero? Será que Jesus amava de verdade as pessoas que estavam em volta dele? A pergunta é, será que Jesus amava a Pedro? Sim ou não? Mas e quando Pedro decepcionou negando Jesus 3 vezes? Será que Jesus continua amando ele? Mas Jesus ficou triste com a atitude dele? Esse sim parece que ficou meio sim, né? Mas será que Jesus se entristece com a atitude dessa pessoa? Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E com toda certeza, tanto com a atitude de Pedro, como com a atitude de Judas, há uma tristeza no coração de Jesus, porque eles de alguma forma agiram de maneira a decepcionar, na pior das hipóteses aqui. É claro que Jesus não tem expectativas necessariamente sobre nós, que ele esperava que nós fizéssemos e nós não fizemos. Ele já conhecia o coração do homem. João diz no seu evangelho que ele não precisava que ninguém falasse a respeito dos seres humanos, porque ele muito bem conhecia o ser humano. Mas é fato que com toda certeza havia tristeza no coração do Senhor quando Pedro nega 3 vezes e com toda certeza quando Judas traz Jesus entregando na mão dos romanos. Você sabe o que é interessante de meditar aqui? Depois de uma decepção com essas pessoas, o que você esperava de Jesus? Se eu olho para mim, se eu olho para nós, depois que nós somos decepcionados pelas pessoas, geralmente nós dizemos assim, olha, eu até perdoo o fulano e o ciclano, o beltrano, mas não me peça para ter contato com ele ou com ela mais. Não, eu já perdoei, mas eu não quero ter mais contato com essa pessoa. Você imagina se Jesus tivesse essa atitude? Se Jesus tivesse essa atitude, nós não teríamos o Evangelho de João capítulo 21. Quando Jesus vê os seus discípulos reunindo-se para ir pescar, e Pedro decepcionado porque Jesus morreu, e Pedro diz assim, eu não sirvo mais para ser discípulo, eu não sirvo mais para ser apóstolo, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para o mesmo barco, como diz o louvor, eu vou voltar para a mesma rede, eu vou continuar sendo um pescador de peixes e largar a mão de ser pescador de homens. A Bíblia diz que eles estão em alto mar, eles não pescam nada, e aparece alguém lá na beirada da praia dizendo, vocês pegaram alguma coisa? E eles dizem, não, nós não pegamos nada. E ele diz assim, então lance a rede do lado direito do barco. E eles lançaram e a rede veio cheia de peixes. A Bíblia diz que naquele momento, João olha na beira da praia e diz para Pedro, dizendo assim, Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro tira a vestimenta da parte de cima e vai nadando até a direção de Jesus na beira da praia. Mas é interessante que quando você fere alguém, às vezes você vem sorrateiramente, caladamente, né? E você se aproxima da pessoa e você tem medo de falar alguma coisa com medo da represália daquela pessoa. Mas a palavra diz que eles se assentaram e Jesus já tinha reunido um pouquinho de alimentação e os discípulos começam a comer e a Bíblia diz que tem silêncio entre eles. E o que você espera de Jesus? Se nós pensássemos em Jesus como nós pensamos a respeito das pessoas, provavelmente Jesus conversaria com todo mundo, menos com Pedro. Mas a Bíblia vai dizer para nós que, ao contrário, ele vai conversar com Pedro e ele diz para Pedro, Pedro, você me ama? E por 3 vezes ele pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E quando Pedro responde, pela 3ª vez, Jesus enfaticamente vai dizer assim, então apacenta e cuida das minhas ovelhas. Agora eu quero só que você entenda a respeito disso. Será que a igreja de Cristo é preciosa para Ele? Você acredita nisso ou não? Ela é tão preciosa, a igreja de Cristo é preciosa para Ele, é tão preciosa que Ele deu a sua própria vida por nós. Ele não poupou o seu sangue, Ele não poupou a sua vida, mas Ele foi no alto daquela cruz e entregou a sua vida por mim e entregou por você. Agora eu quero que você imagine, você teria coragem de pegar a coisa mais preciosa que você tem nessa terra e entregar para uma pessoa que te decepcionou?
Você teria coragem de pegar aquilo de mais precioso que você tem e entregar e ofertar para outra pessoa, para uma pessoa que de alguma forma te negou, que virou as costas para você? Você teria coragem de fazer isso? Mas Jesus pega o que ele tem de melhor sobre essa terra, que é o seu povo, e ele pega esse povo e diz para Pedro: Pedro, então cuida das minhas ovelhas para mim. E aqui é algo muito interessante que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Nós aprendemos que na vida de cada um de nós, Ele entregou pessoas. Ele entregou pessoas para que eu cuidasse delas, para que eu amasse elas, para que eu orasse por elas, para que eu batalhasse e incentivasse elas a crescer a cada dia e se desenvolver e ser tudo aquilo que Deus deseja delas. Deus chamou você, como eu disse aqui, essa palavra é para você, e Deus chamou você e entregou pessoas ao teu cuidado para que você também pudesse cuidar delas. E Jesus vai dizer para nós aqui que as características desse servo que ele entregou pessoas ao seu cuidado precisa ser de fidelidade e de prudência. A palavra fidelidade aqui é muito preciosa, porque ela vai dizer para nós que a fidelidade é uma atitude de cumprir a missão que lhe foi atribuída. Irmão, você já é, aí na tua mente, no teu coração, você já entendeu o que Deus deseja na tua vida? Eu estou falando bem sério com você mesmo, eu quero que você dê atenção. Você já sabe no teu coração qual é a missão que Deus tem dado para você realizar? Eu tenho visto pessoas que muitas vezes não têm noção daquilo, elas não têm noção de propósito. Elas acham que a vida delas é como se fosse um cachorro da rua, que num dado momento passou a existir e ela continua vivendo por instinto e daqui a pouco vai morrer. Elas não têm objetivo, elas não têm propósito. Eu ouvi algo interessante de um pastor. Ele disse assim que um pesquisador pegou a realidade de pessoas que estavam lá vivendo em Auschwitz, né, naquele momento do nazismo, pessoas que estavam presas, pessoas que estavam comendo sabão dentro daquele local, magras, que você conseguia ver os ossos delas. E você via aquelas pessoas ali dentro lutando pela vida. E o pesquisador pegou e, em contrapartida, ele começou a pesquisar pessoas ricas. As pessoas ricas, apesar de todos os bens que tinham, essas pessoas estavam se matando, entregando, rendendo a sua própria vida, né, cometendo suicídio. E ele disse assim: mas por que pessoas ricas e abastadas estão cometendo suicídio? E por que estes homens, esses seres humanos que estão dentro de um local, fechados, né, sendo privados de alimentação, dentro, né, do nazismo, como é que essas pessoas conseguem ainda lutar pela vida? Qual é a diferença de cada uma delas? E ele chegou ao consentimento de que as pessoas dentro daquele local, presas ali pelo nazismo, elas tinham propósito de vida. Elas nutriam no seu coração a esperança de sair dali de dentro e poder sair de lá e cumprir a sua missão, rever as suas famílias, continuar a viver aqui e exercer os seus sonhos e os seus objetivos. E um rico não, sem propósito, sem objetivo, depois de supostamente ter conquistado tudo, ele já não tem mais objetivo nenhum dentro do seu coração. Eu queria dizer para você, você já encontrou o propósito de Deus na tua vida? Será que você tem dedicado tempo de oração para dizer a Deus: Deus, eu quero saber qual é o propósito que o Senhor tem para mim, o que o Senhor me chamou para fazer, por que é que o Senhor me trouxe à existência? Como eu disse, o Felipe está aqui, com poucos dias de vida, 19 dias de vida, mas Deus trouxe ele à existência porque Deus tem propósito. Muito antes do Felipe nascer, o sonho no coração do Alisson e da Aline, ele já estava no propósito de Deus, e não é somente com ele, é também através da tua vida. Deus deseja realizar algo através de você. Deus deseja que você seja um canal de bênçãos para abençoar outras pessoas. E nessa noite eu estou dizendo para você: batalhe, ore, jejue e peça a graça de Deus e diga: Deus, para que é que o Senhor me chamou? Para que é que o Senhor me trouxe à vida? Deus tem propósito na tua vida, sim. E quando nós chegamos aqui, Jesus vai dizer que precisa ser fiel, alguém que cumpre a missão e alguém que é prudente. O que é prudente? Alguém que entende a missão e obedece a missão, e alguém que faz de tudo para continuar diariamente vivendo nessa missão. É interessante porque Jesus vai dizer que esse servo, ele diz no versículo 44, que esse servo é feliz, por quê?
o seu senhor, quando vier, vai achar ele fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Aqui nós precisamos ser bem direto e objetivo. Se o Senhor voltasse hoje, o Senhor te encontraria fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer? É para você isso aí, pega aí, tá? Como diz o pastor Hermes, manda. Então mandei, acabei de mandar. No teu coração, você tem consciência que aquilo que Deus te chamou para fazer, você está fazendo? Como eu disse para você, se um filho 10 minutos antes dos pais chegarem, ele resolve entrar dentro de casa para poder arrumar a casa, vai dar certo ou não? Mas e se o filho permanecer trabalhando, quando os pais chegarem, vai dar certo ou não? Vai dar certo. Porque quando os pais chegarem, vai estar tudo em ordem, tudo arrumado, tudo ajeitadinho. Outro exemplo aqui, você já viu que tem gente que no local de trabalho, como diz o jargão popular aí, a pessoa dá aquela coxambrada. Sabe o que é coxambrada, né? Que tinha que estar trabalhando, mas de alguma maneira está escorado, respondendo alguém no zap. Quando alguém diz assim, o patrão está vindo, o que ele faz? A vontade dele é catar o celular fora e aí começa a trabalhar rapidinho. E tem gente que é tão cara de pau que servia para ser artista, né, ator, que faz como se nada tivesse acontecendo. Os colegas tudo de trabalho tá vendo, né, que ele estava paradão. Aí o patrão está chegando, ele volta ali e está fazendo o serviço dele. Mas será que se ele tivesse uma meta para cumprir, uma quantidade de algo para realizar e fazer, se o chefe chegasse, ele teria terminado aquilo ou não? Aqui é a grande realidade que Jesus está fazendo. Primeiro, como eu disse para você, entenda o teu propósito. Para que é que Deus te chamou? Para que Deus te trouxe à vida? Entenda o teu propósito. E depois de entender o teu propósito, siga o chamado de Deus. Faça aquilo que Deus deseja na tua vida. Cumpra o ministério e continue vivendo na presença de Deus e cumprindo aquilo que Deus te deu para fazer. Mas eu não sei qual que é o meu propósito. Você casou, então você, homem, nasceu para cuidar da tua família, orar pela tua esposa, como eu disse, orar pelos teus filhos. Você, esposa, qual que é o teu propósito? Cuide deste marido, cuide desses filhos e ore por eles e entregue a sua vida para vê-los crescendo na presença de Deus. Você é líder na igreja, você trabalha na casa de Deus, faça o teu melhor com as ovelhas de Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que nós não sabemos o momento. E se for daqui a pouquinho? E se antes de eu terminar essa mensagem e de orar com vocês, Jesus Cristo voltar, como vai estar a nossa situação diante dele? Essa é a realidade que Jesus está dizendo. Antes aqui ele vai dizer que naqueles dias do dilúvio, Noé estava construindo a arca e todo mundo estava desdenhando dele, dizendo que ele era louco. Nunca tinha chovido, irmãos, sobre a terra. Alguém aqui está fazendo a leitura anual da Bíblia, irmãos? Ninguém? Olha, tem alguns aí, guerreiro, irmão. Se você não começou, comece. Está lá no grupo da igreja. Até sugeri uma Bíblia para os irmãos lerem lá. 3 versículos por dia, sábado e domingo, 4 versículos cada um. Você lê a Bíblia toda em menos de um ano. Faz isso. Dá tempo de começar. Não, mas eu já era para ter começado. Não, começa agora. É melhor começar agora do que não começar nunca. E quando você chega em Gênesis 6 e 7, você encontra o relato do dilúvio e você vê Deus dando uma ordem para Noé para construir uma arca e dizendo que vai ter um dilúvio e vai acontecer. E a Bíblia diz que aquela geração zombava de Noé, desdenhava de Noé. Por quê? Porque nunca tinha chovido sobre a terra. A Bíblia diz que as plantações que Deus criou, elas eram mantidas e regadas por um orvalho que brotava da terra e mantinha aquela plantação. Mas não tinha chuva. E agora você imagina um camarada que está construindo uma embarcação enorme e está dizendo que vai ter água sobre a terra, que vai inundar tudo. E as pessoas que não entrarem dentro da arca vão morrer. Será que Noé é tido por louco? Com toda certeza. Mas enquanto o mundo chama Noé de louco, dizendo que Noé está desperdiçando os seus dias e a sua vida para acreditar e dedicar esforços, energia e quem sabe recursos para construir uma arca, Noé está dizendo assim: eu não estou desperdiçando meu tempo. Eu estou trabalhando por algo maior, que não é algo meramente que fica na realidade deste mundo, mas eu estou vivendo aquilo que Deus tem mandado que eu faça. É por isso que eu estou dizendo para você, os homens de fé do passado, você entra na galeria de heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, é tudo gente doida. É gente que o mundo olhava para eles, e a Bíblia diz que o mundo não era digno, porque eram homens de fé, que cumpriam a vontade de Deus, enquanto todo mundo está olhando para eles e dizendo: vocês são malucos. Vocês estão fazendo algo que é contrassenso. Você imagina um Abraão chegando e contando para alguém, dizendo assim: olha, eu tenho 90 anos, e Deus prometeu para mim que vai dar um filho para mim e para minha esposa. O que você acha, irmãos?
Alguém ia falar, nossa, que legal, que tomara que dê certo isso. Eles iam debochar na cara do Abraão. Mas ele permanece crendo, porque quem lhe deu a promessa é Deus. Você imagine se Abraão contasse para alguém dizendo, olha, eu estou subindo no alto do Monte Moriá, porque eu vou levar o meu filho Isaque, o meu único filho. A minha mulher era estéril, nós não podíamos ter filho, Deus nos deu um filho. O menino já tem quase 17 anos de idade, nós vamos subir no Monte Moriá, e ali eu vou enfiar uma adaga no peito do meu filho e vou matar ele sobre aquele altar. O que a pessoa diria para Abraão? Você está ficando louco, Abraão. Cadê a camisa de força para prender esse homem aqui? Porque ele está ficando doido. Queria um filho, o filho nasceu e agora vai levar para matar essa criança em cima do Monte Moriá. Para muitos, a atitude de Abraão era de loucura, mas diante de Deus era uma atitude de fé. Porque Deus estava indo no alto do Monte Moriá, sem questionar a palavra de Deus, dizendo assim para o Senhor, Senhor, Isaque é uma das coisas que eu mais amo nessa vida, mas eu quero dizer para o Senhor que nem Isaque atrapalha de eu tornar o Senhor no meu coração aquele que eu mais amo em toda a minha existência. Queridos irmãos, Jesus está falando para nós aqui que o servo fiel e prudente é aquele que está disposto a abrir mão de tudo para cuidar daquilo que faz parte da vontade do seu Senhor. Por isso que nós devemos entender de todo o nosso coração que nós devemos ser servos bons e prudentes. Porque o servo mau, ele vai dizer para nós que é aquele que fica nutrindo na sua mente, dizendo assim, não, o meu Senhor foi viajar e ele vai demorar um tempão para vir. E a Bíblia diz aqui que a atitude dele é de espancar os seus companheiros e passar a beber e comer com os bêbados. É alguém que olha para a realidade da vida e diz assim, não, a minha responsabilidade, deixa quieto, eu faço outra hora. Quando der 20 minutos nos meus pais chegarem, eu vou fazer. Quando for a hora do meu patrão se aproximar, aí sim eu começo a exercer a minha função. Jesus está dizendo, esse servo é um servo mau e negligente. Irmão, o que é prioridade na tua vida? O que é prioridade no teu coração? Quais são as coisas que ocupam o teu pensamento durante todo o dia? Qual é o primeiro e o último pensamento que toma conta do teu coração? Já parou para prestar atenção a respeito disso? Quando você abre os teus olhos, qual é a primeira coisa que surge no teu coração? Eu queria sugerir para você que você treinasse o teu coração na presença de Deus, para que a primeira coisa que surgisse no teu coração fosse a consciência de que você é um filho de Deus, de que você é uma filha de Deus, que você não veio nesse mundo para viver num parque de diversões. Eu não estou dizendo aqui que ninguém pode se divertir, não, de forma alguma, mas o propósito da vida não é viver para si mesmo, é viver para Deus, e por viver para Deus é viver servindo a Deus e servindo outras pessoas que estão à nossa volta. Que Deus derrame da sua graça e do seu Santo Espírito sobre nós, e que nós passemos os nossos dias um reavivamento espiritual, onde nós possamos olhar uns para os outros e ver pessoas as quais Deus coloca na nossa vida, que nós possamos amar e servir, cuidar delas, ver o bem delas, orar por elas, abençoar a vida delas, compartilhar com elas aquilo que nós temos, para vê-las crescendo na presença de Deus. O servo mau e negligente diz assim, não, eu vou fazer depois, e ainda maltrata aquelas pessoas e vive como se fosse alguém embriagado, alguém glutão, que só pensa que a vida se resume na sua própria satisfação e no seu próprio prazer. Eu quero finalizar aqui com aquilo que o Senhor Jesus diz no versículo de número 50, dizendo assim, o Senhor daquele servo, ele vai vir em um momento em que ele não espera, e em uma hora em que ele não sabe. Eu já disse para os irmãos aqui que nós não sabemos o momento e o dia. Assim como nós não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus, nós temos que estar preparados sempre. Se você tem seguido o chamado de Deus na tua vida, eu te encorajo, continue. Você tem sofrido, você tem tido perda, você tem tido tristeza, você tem tido decepções. Pessoas que você ama têm partido desta terra, como diz aqui o presbítero Aldemir. Tem pessoas que você ama, que estão deixando este mundo. Tem sofrimentos, tem dificuldade, você enfrenta isso aqui, lá fora, na família, no trabalho. Eu queria dizer para você, continue perseverando. Jesus Cristo está com você. O Espírito Santo de Deus vai fortalecer o teu coração, vai fortalecer a tua alma, vai te colocar de pé. Como diz o salmista no Salmo 121, ele dizendo, não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não vai dormir e não vai cochilar.
Ele sustenta as nossas vidas, Ele nos mantém de pé, Ele sustenta o nosso coração, Ele sustenta o nosso ânimo. Muitas vezes você vai entrar nessa igreja aqui entristecido pelas dificuldades e batalhas lá de fora, mas em nome de Jesus, todas as vezes que entrar nessa casa de oração, que o teu coração seja cheio do Espírito Santo de Deus, que a alegria de Deus reine no teu coração, que a paz de Deus reine no teu coração e que o desejo de amar e servir a Deus e o próximo possa arder dentro de você. Eu queria finalizar aqui com a seguinte questão. É interessante que Jesus vai dizer, no verso 47, ele diz: em verdade vos digo que o servo bom vai receber do seu Senhor, o Senhor Jesus, a honra de ser confiado a Ele todos os bens. Aqui é importante, irmãos. Pode ser que algum dos irmãos aí fique pensando que quando Jesus vier, Jesus vai tornar todos nós em pessoas que não vão fazer mais nada nessa vida. Tem muita gente que diz assim: olha, eu não vejo a hora de me aposentar. E aí eu não vou fazer mais nada. Vou fazer mais nada. Aí se aposenta e percebe que continua fazendo bastante coisa ainda. E aí vai se cansando e se cansando. Daí pode ser que pense assim: olha, eu não vejo a hora de Jesus vir. Ai, quando Ele vier, lá no novo céu e na nova terra, eu vou pegar 2 árvores, uma rede, amarrar nas árvores e me balançar o dia inteirinho. Comer alguma coisa e tomar água de coco o dia inteirinho. Alguém já pensou isso aí, irmãos? Ó, a irmã Nigélia confessou. Porque parece que para nós o significado de vida boa é não trabalhar. Mas para a gente que é sério mesmo, trabalhar é coisa que dignifica e nos torna pessoas que realmente encontram alegria em servir e trabalhar. O interessante é que as Escrituras vão dizer para nós que quando nós entrarmos na posse de um novo céu e de uma nova terra, Jesus está dizendo aqui que vai confiar ainda mais responsabilidades para nós. Você viu ali no verso 47, ele diz: em verdade vos digo que quando o Senhor vier, vai lhe confiar todos os seus bens. Então eu queria dizer para você, agora é agora. Se você pegou o passaporte e está na mão aí para o céu, você está pensando assim: eu vou entrar lá e vou ficar só descansando. Queria dizer para você que esquece essa ideia. Nós vamos continuar servindo e trabalhando. Eu gosto muito da ideia e do pensamento de C.S. Lewis, aonde ele olha para a existência desse universo. E ele diz que muitas vezes nós olhamos para esse universo e nós pensamos assim, que quando Jesus vier, Ele tem que destruir tudo porque não tem nada de bom aqui. Mas isso é contrário àquilo que acontece no último dia da criação, ou melhor dizendo, no 6º dia da criação. Quando Deus olha para a sua criação, e a Bíblia diz que Deus mesmo declara, dizendo: e viu Deus que era tudo muito bom. O grande problema dessa terra que nós vivemos é porque o pecado entrou nela. Mas o dia em que Deus tirar o pecado de dentro dela e purificar, e fazer um novo céu e uma nova terra, bem provavelmente, no pensamento de C.S. Lewis, ele diz que nós continuaremos vivendo com novos corpos em um novo céu e uma nova terra, mas continuaremos vivendo de modo muito semelhante àquilo que nós vivemos aqui agora. Quem sabe você nunca tinha ouvido isso aí, porque às vezes a ideia é ficar, ao lado do trono de Deus, pegando uma harpinha e cantando junto com os anjos lá. Não que não seja bom isso é maravilhoso. Isaías 6 já declara para nós. Mas a Bíblia vai declarar para nós que a expectativa que nós temos dentro de um novo céu e de uma nova terra é continuar servindo a Deus. Mas a Bíblia diz para nós que se nós somos bons servos aqui, o Senhor Jesus, quando vier, nos confiará ainda mais coisas para poder trabalhar por Ele na sua vida. Aí você fica pensando: mas eu vou ter que trabalhar, vou ter que me cansar. Quando vier o novo céu e a nova terra, não tem mais o cansaço, não tem mais a fadiga, não tem mais o desânimo, não tem patrão chato para poder te incomodar, não tem pessoas difíceis para você poder conviver. É o estado perfeito que nós estaremos eternamente. Não vai ter aquele negocinho de eu olhar lá para o irmão Wagner. Vamos pegar o irmão Wagner aqui, olhar para ele, ter uma rusguinha com ele e dizer assim: olha, eu não vou andar com o irmão Wagner porque ele me fez algo, eu fiz algo para ele. Ele me decepcionou, eu decepcionei ele. Não, já não existirá mais pecado e nós estaremos no estado eterno de perfeição. E nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então eu queria dizer para você: permaneça firme na presença de Deus. Encontre o propósito de Deus na tua vida e viva esse propósito em nome do Senhor Jesus.
ame a Deus, e por amar a Deus, sirva-o. E por amar e servir a Deus, ame pessoas e sirva pessoas e ajude essas pessoas a serem tudo aquilo que Deus deseja delas. A história não se trata de você e não se trata de mim. Não se trata de encontrar a minha glória ou a sua glória, mas se trata de fazer a glória de Deus ser manifesta na vida e no coração de outras pessoas. Você pode dizer amém? Então vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Eu queria que você curvasse a tua cabeça agora nesse momento, e eu queria que você se esquecesse. Esquece da janta. Um jantou antes de vir no culto, aí fica preocupado com a janta. Ou com a pizza, ou com o churrasco que sobrou do almoço. Ninguém está preocupado com isso, né? Eu queria que você focasse o teu coração e o teu pensamento agora no Senhor Jesus. Eu queria que nessa oração, junto comigo, você dissesse: Senhor, que o propósito que o Senhor tem na minha vida, que se manifeste no meu coração. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já confiou nas minhas mãos para trabalhar e ser fiel, que eu não seja como aquele filho que espera a hora dos pais chegarem para poder trabalhar. Senhor, me ajuda a continuar trabalhando e ser cada dia melhor no meu serviço ao Senhor, amando e servindo ao Senhor e amando e servindo o meu próximo. Queria que você, diante de Deus, confiasse o teu coração e pedisse a graça dele, para que ele te ajudasse a encontrar o propósito. Se você já encontrou o propósito, que você continuasse perseverante na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, juntamente com a tua igreja, Senhor, o teu povo, com os teus servos, Senhor, eu quero pedir da tua graça sobre nós. Essa palavra que nós meditamos aqui, Senhor, esse capítulo 24 de Mateus declara para nós que vai chegar o momento da sua vinda, que nós não sabemos o dia, que nós não sabemos a hora, que não sabemos o momento em que isso vai acontecer, Senhor, e que o pedido que o Senhor tem para cada um de nós, ou poderíamos dizer a exortação, é que nós sejamos vigilantes quanto à nossa responsabilidade como servos do Senhor. Pai, eu quero te pedir que se alguém aqui nessa noite ainda não entendeu o propósito que o Senhor tem na vida dele, que tem na vida dela, Senhor, que o Senhor possa revelar isso ao coração dos teus filhos, e uma vez encontrado este propósito, que eles possam viver a cada dia, colocando em primeiro lugar a tua vontade, Senhor, o teu querer para a vida deles, para a vida da tua igreja, Senhor, que o Senhor derrame do teu Espírito sobre cada um dos teus filhos e filhas, que desperte esses corações, que as tuas mãos, Senhor, conduzam a vida deles, para que em tudo, Senhor, a tua vontade seja feita, o teu nome seja glorificado e a tua vinda seja desejada e aguardada por cada um de nós, Senhor. Oh Pai, fala aos nossos corações a cada momento, concedendo a tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza.